Você conhece pessoas que pensam, pensam, pensam em todas as alternativas o tempo inteiro? É sobre esse perfil que eu vou falar hoje. Se você curtiu o vídeo, dá um like para mim. Se você estiver curtindo o canal, se inscreve. Eu faço esse canal de coração para tecer pontes com você para o seu desenvolvimento, para o seu autoconhecimento, para a sua evolução. Hoje eu vou falar do tipo 6 do Enneagrama, as pessoas mais leais do planeta. Lealdade é um valor enorme para elas. Se tornam excelentes amigos e amigas em função disso. Elas cumprem o que prometem e elas esperam isso também dos outros. Então, se você quebrar um combinado, uma promessa com uma pessoa que é do tipo 6, talvez a relação continue, mas lá dentro dela ficou uma desconfiançazinha. São pessoas que gostam muito de conhecer e seguir as regras do que for, de um jogo, de um evento, de um ambiente profissional. Elas precisam disso para saber como se posicionar ali. Ah, não vão nunca quebrar as regras? Não, não é isso, mas elas tendem a cumprir as regras, internamente até por um medo de serem punidas. A gente brinca que são as pessoas que param no farol amarelo, às vezes, por medo de tomar uma multa. São pessoas muito responsáveis, são pessoas muito honestas, são pessoas com quem você realmente pode contar. E são pessoas que pensam, pensam, pensam e pensam muito, mas muito. A gente olha para elas e percebe que elas são pessoas muito capazes, mas elas têm uma dificuldade de se perceberem assim. Elas pensam em todas as alternativas, sempre, o tempo inteiro, elas vivem questionando. E você vai olhar para elas e vai perceber pessoas calmas, às vezes até por fora, elas são pessoas calmas, tidas como calmas, mas por dentro tem um monte de pensamento ali, que eu chamo de pensamento ansioso, borbulhando. E por isso mesmo elas tendem a serem as candidatas maiores à ansiedade, porque os pensamentos dessas pessoas caminham numa direção. Elas adoram ir olhar para o pior cenário, para se precaverem. E aí, elas estão sempre em contato com os piores cenários. Elas são pessoas que elas gostam de se sentir seguras. E isso é um jeito delas tentarem ficar um pouquinho mais seguras. A estarei preparada, a fala estarei preparada se o pior acontecer. Mas isso, como eu já falei, vai dando para elas essa chance de virarem realmente pessoas ansiosas. Essas pessoas elas vão ter duas reações, né, perante o que elas sintam como um perigo, né, como uma dificuldade. Elas ou vão se encolher, né, buscar proteção ou se encolher, e a gente chama que é o tipo fóbico dentro do tipo 6, ou elas vão para o ataque numa ousadia impulsiva, mas também com essa intenção de se defender. No fundo, as duas atitudes são atitudes para aliviar o medo que está dentro, né? Elas sentem medo nessas horas. A historinha interna dessas pessoas são de crianças que se sentiram desprotegidas e sós. Elas tinham alguma figura ali de confiança entre os cuidadores, e isso foi quebrado em alguma situação para elas, e elas se sentiram só, desprotegidas. E é daí que vem esse medo e essa busca, muitas vezes, por proteção. E elas vão buscar a proteção, às vezes, numa outra pessoa, a segurança numa outra pessoa, elas vão buscar isso, às vezes, num colega de trabalho, num chefe, numa chefa, na parceira, no parceiro, elas vão buscar isso em instituições, pode ser numa instituição religiosa, pode ser, né, numa instituição burocrática, o que for, elas buscam isso, né, se sentirem protegidas.
Porque muitas vezes elas não acreditam que elas dão conta sozinhas. E o interessante nesse perfil é que elas dão, e muitas vezes, mas elas não conseguem perceber isso, né? Essa criança tem esse registro, e isso fica conectado a este medo. E como elas mais pensam do que sentem, né? Quando elas vão para o sentir, como o sentir é medo, elas vão ter as duas reações que eu expliquei para vocês. Ou elas vão recolher, né, procurar proteção, às vezes até desistir da situação que está ali, né, sair da situação que está ali, ou às vezes elas vão para uma briga, né, para um impulso ali de atacar para se defender. Se você se reconheceu aqui um pouco nesse perfil, me conta aqui nos comentários, mas meu convite para você é: se pergunte, quando que foi que eu resolvi algo por conta própria? Você que já está adulto, olhe para as coisas do dia a dia, mesmo as que você acha tolas. Quantas vezes eu resolvi algo por conta própria? Aprenda, o seu aprendizado é aprenda a confiar, especialmente, em primeiro lugar, aprenda a confiar em você mesma, em você mesmo. Faça a pergunta, quando que eu resolvi algo, né? Qualquer coisa que eu resolvi. E registre. E depois me conta aqui nos comentários.